Olá, Letícia. Estamos aqui hoje, enfim, conseguimos. Estamos iniciando esse projeto que é o de podcast aqui da Videira do Porto. E eu creio que são grandes as expectativas, são grandes as coisas que Deus tem. Deus já tem feito muitas coisas a respeito de mídias, a respeito de estar ganhando vidas. E tudo tem começado há 3 anos, quando toda aquela coisa aconteceu. E, e com isso veio um grande impacto, veio um grande baque assim de das pessoas estar se falando pelas redes sociais, em questão até de transmissões, de lives que as igrejas começaram a fazer, né? Porque nós tivemos que nos readaptar a tudo, mas graças a Deus hoje, né, já passou. Mas o que é bom fica, e com isso muitas ideias ficaram, muitas coisas ficaram. A gente começou a fazer as transmissões e agora estamos com o podcast. Bem, eu sou o Brainer, para quem ainda não me conhece. Estamos aqui com a Letícia, também apresentadora e repórter. Olha, gente, que chique, olha a responsabilidade. Não querendo passar, né, mas já passando. É um grande prazer estar aqui reunido com você, Brainer, que a gente conversou tanto sobre esse projeto, né, o podcast da Videira do Porto, porque afinal o podcast está uma febre, né? Todo mundo faz podcast, por que não? Nós, filhos de Deus, estamos aqui para falar da palavra do Senhor e vamos fazer com o quê? Com excelência, não é mesmo? Amém, é isso. Então, meu nome é Letícia Guerra, estou aqui na Videira do Porto com meu querido parceiro Brainer e a gente vai desbravar aí esse momento, né? Vamos ver como é que vai ser essa viagem. Bora? Let's go! Então, o tema de hoje, pensamos como que vai ser o tema de hoje? Vamos falar sobre propósito. Exatamente, porque é um tema muito atual e todo mundo tem o quê? O seu propósito, não é mesmo? Então não poderia ser diferente, não é mesmo, Brian? É isso mesmo. Então vamos embora, parceiro. Me conta como foi o seu propósito, como você descobriu, se você descobriu, como foi essa jornada, porque nós sabemos que o propósito universal para todos nós é ir de pregar o evangelho a toda criatura, não é mesmo? Esse é o nosso ID universal. Mas para isso Deus tem o ID específico para cada um. Como que a gente vai fazer essa missão, né? Porque Deus, ele colocou um propósito específico para cada um. Porque senão todos seriam mestres, todos fariam a mesma coisa e não é assim, né? O corpo de Como Cristo um corpo, cada um tem a sua... Tem a sua função. Tem a sua função, exato. Não é? Me conta um pouquinho, Brian. Então, eu fui dar uma olhada a respeito de propósito e o que é que significa propósito? De onde vem a palavra propósito? Ela vem do latim, e que é proponere, não sei como se diz, mas pronto, e é colocar à frente. Então, e tá lá aqui em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Rapidinho, Brian, vamos cortar a produção. Sim. Coloca aí Romanos, não é mesmo? Romanos 8:28, por favor. Gente, temos uma produção aqui, né? Temos um bastidor, gente. Aqui nós somos o quê? Profissionais. Conseguimos! Aleluia! Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, nós vivemos segundo os propósitos que Deus coloca para nós. E vem de nós, sabemos, né? Através da palavra, através do nosso tempo com Deus, sabemos, né, quais são os propósitos que Deus tem para nós. Muitas vezes, assim, eu me perguntava, me perguntavam, o que é que você vai fazer da vida, quando eu era mais novo até, o que é que você planeja fazer, qual carreira você quer seguir, o que é que você quer fazer. Muitas vezes eu falo assim, não sei, realmente não sei. Quando eu era pequeno, eu gostava de animais, né? Como toda criança, e tipo, eu acho que eu vou ser veterinário.
E isso foi assim, não durou muito tempo. Foi há uns 17 anos, foi que me deram a ideia, olha, você sabe desenhar, você desenha bem e tal, por que você não faz engenharia? Tava muito na moda na época, tudo. Falei, olha, interessante, interessante. Só que eu cheguei até a fazer um ano de engenharia, mas não foi muito bem aquilo que eu esperava, né? Que eu queria mesmo, que eu gostava. E sempre assim, sempre essas coisas que eu fui pensando, que eu fui fazendo, não foi baseado na palavra, foi baseado no achismo, naquilo que eu achava que seria bom, naquilo que eu gostava de fazer, sabe? Eu não, nessa etapa da minha vida, nessa época, eu nunca perguntei a Deus, o que é que o Senhor quer para mim, sabe? O que é que o Senhor acha que eu tenho que fazer? Por que caminho eu tenho que seguir aqui? E aí foi que eu comecei a pensar assim para onde eu deveria ir, por qual lugar eu deveria ir. Eu morei aqui antes, quatro anos, quando eu era criança, aqui em Portugal, e eu tive que voltar para o Brasil por causa de alguns acontecimentos da família. Meu avô veio a falecer na época, e aí eu voltei para o Brasil. E aí depois, eu sempre gostei muito daqui de Portugal, eu amei. Eu voltei mesmo por coisa de eventos que aconteceram. Mas sempre gostei muito daqui. Não cheguei a ter aquela expectativa de vir para cá. Eu fui estando lá no Brasil, fui seguindo lá, fui estudando e tudo, estando lá com a minha avó. Mas quando quando me deu essa ideia de, eu vou para Portugal, foi assim, sabe, algo que realmente eu queria fazer e Deus me deu uma visão sobre isso. Eu acredito que você já tenha visto aqueles arcos lindos que tem aqui na Europa, sabe? Tudo aquilo. Aquele espelho. Você mora perto da câmera aqui de Matozinhos, você deve ter visto aquele espelho de água que tem ali. Uhum. Eu vi claramente, assim, através de uma visão, aquele arco, e eu tive um sonho com aquele espelho d'água. Quando eu vi o espelho d'água esqueci o nome daquilo. Uma doma. Não é doma que se fala, não lembro. Ah, Mas quando eu vi uma construção com aquele espelho d'água, eu falei, é Dubai, mas eu nunca pensei em Dubai. Da onde tá vindo isso? Mas aí então que eu fui entender depois que eu cheguei aqui. uhum. E assim, é maravilhoso, sabe? Realmente indescritível. Porque as coisas começaram a acontecer de uma forma milagrosa, de uma forma espetacular, sabe? Depois que eu cheguei aqui, muitas coisas aconteceram mesmo. E Deus tem se colocado cada vez mais assim, afirmando que é realmente esse o propósito de eu estar aqui mesmo. É propósito dele eu ter vindo para cá, sabe? Se confirma a cada dia mesmo. Porque o propósito, né? Eu acho que existe um misticismo muito grande em relação ao propósito, né? Qual é o propósito da sua vida? Você nasceu para quê? Então, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. E as coisas que acontecem na nossa vida, elas dão sinais, sabe? O propósito, ele acontece, não é uma coisa que cai do céu e, ai meu Deus, por isso que eu falo nessa questão Uhum. mística que as pessoas acham do propósito, né? Mas o propósito, ele dá dicas para você. Ele dá, por exemplo, o que você faz com excelência? O que você faz? O que as pessoas esperam de você, já esperam de você, né? E o propósito está muito ligado ao outro, a servir ao outro. Muitas vezes a gente acha que o propósito ele vai vir para te enriquecer, para fazer algo que te faça bem. Só que não é isso. O propósito ele vai vir. Obviamente que essa questão é uma coisa secundária, não é primária, né? O propósito ele vem para você servir ao outro, para você. O que você faz que serve ao outro bem, né? Eu acho que aí você já começa a ter algumas pistas do seu propósito, né?
Na Bíblia, eu quero falar um pouquinho sobre Davi, né? Que Davi, ele não descobriu o propósito porque ele buscou o propósito foi atrás dele, né? Porque Davi, tudo que ele fazia com excelência. E ele era o quê? Pastor de Pastor de ovelhas, ovelhas. não é? E ele fazia tudo aquilo com excelência. E ele não buscava reconhecimento do outro. Ele não buscava fazer aquilo porque ele queria que alguém visse o que ele estava fazendo, né? Davi, ele estava lá escondido por detrás das malhadas, cuidando da ovelha, as ovelhas dele, do pasto, e ele cuidava com excelência. Tanto que uma coisa que muitos pensam que não tem grande valor, e olha onde ele chegou, né? Então, muitas vezes a gente acha que o propósito ele está ligado a coisas grandiosas, a coisas magníficas. Óbvio que Davi teve o momento dele, porque aquele era o propósito dele. Mas antes de Samuel vir e ungí-lo, ele não ia atrás das ovelhas buscando esse reconhecimento. E é uma coisa muito interessante, assim, que eu acho na vida de Davi, é que ele não foi atrás do propósito. O propósito foi atrás dele, por quê? Porque viu ele trabalhando, viu ele fazendo o que estava nas mãos dele Com com excelência. excelência. Muitas vezes a gente busca o propósito e busca ter algo grandioso para aí sim fazer com excelência. Mas o que você tem feito hoje na sua vida que está em tuas mãos? Você tem feito com excelência? O menor que seja a função. Porque muitas vezes essa menor função é um treinamento, Sim, não sem é? dúvida. Porque Davi, o que ele fez? Ele cuidou das ovelhas com excelência. E no bastidor dele, ele matou urso, matou leão, não é? E alguém viu? Porque esse era o treinamento dele. Mas quando ele chegou lá na frente, quando veio Golias, quem foi o único que falou assim: quem é este O único incircunciso, corajoso né? Que foi. vem afrontar o exército de Deus vivo? Por quê? Porque ele já tinha feito aquele treinamento lá atrás. Deus já Porque havia Deus tem preparado. preparado exatamente. Sim. E Davi esperava isso? Não, Acredito que não, né? com certeza não. Davi não esperava. Tanto que quando Samuel veio ungí-lo, ele não estava em casa, né? Ele estava onde? Tava no campo, No campo, cuidando cuidando das das ovelhas. ovelhas. Em algum momento, quando Samuel chegou na casa do pai dele, e aí o pai mostrou todos os filhos, que eu jamais imaginaria que seria Davi o menor, né? O mais novo, aquele que é o improvável, né? E em algum momento Davi estava ali na janela. Oi, pai, tô aqui. Ó, esquece de mim não. Ele não fez isso, né? Foram atrás dele, foram buscá-lo, foram falar assim: olha, estão lhe chamando para casa, né? Davi não foi atrás. E isso é muito lindo quando a gente está em movimento, está fazendo com excelência o que está nas nossas mãos para fazer. Sim. Porque pela menor coisa que você faça, assim, pode parecer tão pequena, mas o modo como você faz é que dita aquilo. Exatamente. Você pode estar servindo alguém, mesmo no trabalho, sabe? Você tá do jeito que você trabalha, do jeito que você serve alguém, com uma atitude, com excelência mesmo, é o jeito que vai trazer isso para você. E eu acredito que isso venha estar sendo, como foi para Davi, um preparo mesmo, sabe? É isso E mesmo. Davi também, ele não se preocupou quando ele estava sendo pastor de ovelhas, e quando ele foi ungido, foi um período que ele passou, ele não foi rei imediatamente. Teve todo um processo Sim. que Davi passou. E nesse processo ele estava, falou assim, não vou deixar de cuidar de ovelhas, porque eu vou cuidar agora da minha túnica. Eu vou cuidar agora da minha coroa, eu vou cuidar agora do meu network em Israel, já que eu vou ser rei, eu preciso ter esse momento. Davi, em algum momento, tomou essa postura? Não, Não precisa, Davi, né? não precisa. Não precisa, né? Porque quando Deus fala, ele cumpre, só que no tempo dele e no modo dele. Muitas vezes a gente recebe algumas palavras e acha que vai acontecer no tempo que Do a dia para gente noite, né? quer, né? E foram muitos anos de preparo, e foram muitos anos onde Deus preparou o coração de Davi para tudo aquilo que ele ia enfrentar. E é um propósito lindo, e olha onde ele foi,
né? Se Davi fosse assim, rei do dia para a noite, ele não estaria preparado. Ele não ia estar preparado, porque ele era quem cuidava das ovelhas. Ele não estava preparado para pessoas, né? Porque querendo ou não, é completamente diferente. Você lidar com pessoas é completamente diferente de você lidar com ovelhas. E Deus, com o tempo, foi preparando isso. Foi o dando sabedoria, foi o dando força e estratégia ali para um dia ele ser mesmo levantado como rei. E foi assim glorioso. Quando ele foi levantado como rei, foi um momento glorioso para Israel. Exatamente. E trazendo para os dias atuais, muita gente acha que existe uma fórmula de sucesso para o propósito, né? Acorde às 5 da manhã, toma um banho gelado, porque assim você vai encontrar o seu propósito, né? E a gente entra num lugar onde coloca-se fórmulas, né, para você alcançar o seu propósito. E muita gente se frustra porque busca, muitas vezes, do lado de fora, o que na verdade você precisa buscar dentro de você. É no teu quarto, é na intimidade com Deus, é onde Isso. Deus vai se revelar para você, né? Então, acho que o misticismo, ele entra muito nisso, né? Dos gurus aí ficam falando e vendendo essa questão do acorde 5 da manhã, Os tome coaches, banho, os né? coaches, enfim. Nada contra, Nada contra, mas mas tem pessoas que funcionam, mas não é sim, uma sim. fórmula mágica onde todo mundo vai fazer e todo mundo vai ter o seu sucesso. Porque uma pessoa é completamente diferente da outra. E aí eu acho que entra muita frustração em muitas pessoas porque não conseguem atingir essa meta e muitas vezes atingem e não conseguem o resultado, né? Porque muitas vezes esperam que o outro fale sobre o seu propósito. Uhum. Eles esperam do próximo aquilo que deveriam esperar de Deus. Exatamente. Tem até um versículo que eu anotei aqui em Romanos 11:36. Coloca aí para mim, por favor. Produção, né, gente? Olha só que Produção. chique. Negócio magnífico. Pessoal, assim, de excelência mesmo. Maravilhoso. Então, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Diz exatamente isso que a gente está falando. Esperar de Deus e não do nosso próximo, sabe? É em Deus que a gente tem que ter as nossas expectativas, porque senão isso gera realmente frustração. Porque todos somos falhos, todos estamos sujeitos a falhas. Eu, você, o pastor, não importa, sabe? Somos pessoas, somos de carne e osso, então estamos sujeitos a falhas. E se a gente colocar as nossas expectativas em outra pessoa, a gente vai acabar se frustrando, querendo ou não. É verdade. Então, E muitas vezes a gente mistura muito a questão de qual é o meu propósito, mas muitas vezes a gente se vende por qualquer proposta, né? Não é? trocando propósito por uma proposta. Já ouvi isso também. Sim, é Fica a verdade. reflexão, porque isso é muito sério, né? Porque muitas vezes a gente quer algo grandioso do propósito, mas qualquer proposta você se vende, né? E aí você leva a vida de forma que você não tem uma direção única. Porque quando você entende para que você nasceu, para que você foi feito, a forma específica para cada um, né? Porque todos nós sabemos Claro. que o propósito de todo cristão é pregar o evangelho por todo mundo e para toda criatura. E quando você entende o que você precisa fazer, você não tem tempo para perder tempo. Porque o teu foco é tão grande em fazer o que você precisa fazer que você não se distrai com qualquer proposta, você não se distrai com qualquer questão, porque o foco é certo, o foco tá ali e você é só cumprir aquilo ali com excelência, né? Exatamente. Um outro grande exemplo que eu gostaria de trazer para cá, Brian, é sobre a vida de José. José, para mim, norteia muito a minha vida, sabe? Eu me identifico muito com essa personagem. E José, o propósito dele era muito claro, né? Muito claro no que Deus direcionou ele a fazer. Porque o propósito dele transbordava onde ele quer que ele chegasse. E o propósito dele era simplesmente governar.
Simplesmente. Não é? E embora tudo aquilo que tenha passado, né, com ele, Uhum. e eu acredito que, não sei, sabe, muitas coisas fariam qualquer pessoa desviar, né? Sim, Porque tantas coisas aconteceram com ele. Ele foi tido como enganado, vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo. E depois ele foi preso por ter sido acusado injustamente, enfim, sabe? Mas tudo com uma direção ali certa. E ele não se rendeu, ele, né? exatamente. Deus mostrou o sonho para ele, né, de governo. Por causa desse sonho, ele teve toda essa questão, foi vendido e tal. Só que quando ele chegou na casa de Potifar, que foi o primeiro lugar que ele chegou, né? O que aconteceu? Potifar viu algo diferente dele. Entregou a chave da casa dele nas mãos e fala assim: governa a minha casa. Não foi isso que aconteceu? Vai que é tua. E aí o que aconteceu? Mulher de Potifar o que fez? Também viu algo diferente nele. E aí sofreu mais uma questão aí, né? E foi parar na prisão por Mas assédio. aí é que tá, ele não se vendeu Não, se por uma proposta. exatamente, Brian. Exatamente. Não se vendeu porque ele estava o quê? Certo do propósito dele, Exatamente. né? Então ele foi para prisão. E o carcereiro achou algo diferente em José. E o que ele fez? Entregou a chave das celas pra ele. Chave da cela para José governar. E aí tiveram o quê? O sonho. Que entra o quê? O propósito. Se a partir do seu propósito você não serve ao outro, não é o teu propósito. Sim. Porque José tinha o dom de interpretação de sonhos, né? Mas se ele não interpretasse o sonho do padeiro, não é? Serviria para quê? Ele conseguiria chegar a Faraó? Não ia. Não ia, né? Foi Então, justamente por ele servir dessa copeiro, maneira, o exatamente. copeiro e o padeiro, Exatamente. que ele conseguiu chegar lá. Exatamente. Ele disse assim, ele disse, lembra-te de mim quando estiver diante do rei. Exatamente. Mas ele foi lembrado no tempo que No Deus. tempo oportuno. Exatamente. Porque não ia adiantar. Demorou mais ou menos, foram 2 anos, alguma coisa assim. Não lembro, gente, especificamente. Mas eu acho que foi isso. Demorou um tempo Demorou um até ser chamado. Por quê? Porque se José fosse chamado, se o copeiro fosse chamado para falar dele para Faraó, no momento que Faraó não tivesse nenhum tipo de sonho, José seria chamado? Não teria interesse para Não teria falar, motivo? não teria motivo. Exatamente. Por isso que Deus ele guarda para que aconteça no tempo certo. No tempo certo. Tem um versículo aqui, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Eclesiastes 8:5, produção. Muito chique. Maravilhoso fazer isso, né? Ó, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Existe um tempo e um modo para acontecer. Por isso que quando o faraó teve um sonho, quem lembrou de José? O copeiro. O copeiro. Então, nesse momento, chama-se José. E José foi pronto e preparado. Isso é uma palavra que eu sempre lembro. Porque José foi de qualquer jeito para se encontrar com o faraó? Não, não. Ele se preparou, fez Se a barba, preparou. botou a roupa, né? Mas o conteúdo já estava dentro dele. Ele já estava pronto e preparado. E aí, quando ele chegou na frente de Faraó, Faraó viu algo diferente em José. E o que Faraó fez? Entregou a nação nas mãos de José para governar. O segundo maior do Egito. O segundo maior do Egito. E o propósito de José foi para governar para benefício próprio? Ou quem foi as primeiras pessoas a serem beneficiadas? Foi o próximo, né? Foi o próximo.
principalmente a família dele. Exatamente. Foi uma nação. José ficou rico? Ficou. Ficou. José teve benefícios maravilhosos para a vida dele? Sim. Mas ele alimentou nações. E o que é um prato de comida numa necessidade do que riqueza? O prato de comida é muito mais valioso. E foi isso que José proporcionou para vários povos, né? Então, isso a gente já começa a entender que o propósito tem a ver mais com o outro do que com a gente. Mas olha quantos sinais foram dados para José. Claramente, todo lugar que José passava, o propósito dele transbordava. Eu acho que já ficam algumas dicas aí pra gente, né, Brian? Exatamente. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Letícia. Vale. Por que você veio para Portugal? Muita gente pergunta, né? Principalmente para quem é brasileiro, para quem é estrangeiro que chega aqui. Ah, então como é que foi? Como é que você veio para cá? Tá? Como é que foi tudo isso? Como é que foi toda a sua experiência? Foi muito rápido. Foi muito rápido, porque eu estava no Brasil, eu tenho um filhote que se chama Abraão, meu esposo Davi, e eu precisava mudar o ar. E eu falei assim, Deus, eu tenho 10 anos de carreira como caracterizadora, visagista, maquiadora profissional, sou jornalista também. E eu passei muito tempo em televisão, né? Caracterizando, fazendo maquiagem, fazendo a preparação de todos aqueles personagens. E chegou uma hora que ficou muito pequeno para mim aquilo, eu já não me identificava mais com aquilo. Mas eu sei que Deus teve um propósito para mim naquele lugar. E foi lindo o que Deus fez. E quando chegou o momento, eu falei, olha, eu preciso levar a minha arte para um outro nível, para um outro lugar. E aí foi quando eu falei assim, por que não artes plásticas? Mestrado em artes plásticas. Foi por isso que eu vim naturalmente falando. Naturalmente. Não é mesmo? Mas Deus me trouxe para cá, trouxe a minha família toda para cá, para que a gente possa viver o propósito genuinamente aqui. Porque Portugal é uma terra que a gente tem aprendido e visto que é uma terra que tem muito trabalho para ser feito. E a gente está no lugar certo, na hora certa, para cumprir nosso propósito. Porque aqui é uma terra onde a gente se sente filho, é uma terra onde existe uma paternidade que a gente sente ela literal, porque quando você olha ao redor, você vê Deus cuidando de você em cada pedaço da nossa vida. Em cada detalhe. Em cada detalhe. Porque no Brasil ficava muito perdido, entre aspas, porque você tinha tanta distração, tanta coisa para fazer, que aqui parece que Deus me tirou do Brasil para vir para cá, para justamente tirar essas distrações e para que eu possa viver intensamente o que Deus quer que eu faça, que é comunicar, que é pregar, que é falar do amor de Deus de várias formas. Olha o que a gente está fazendo aqui, Braga. Não é? Não é? Magnífico. Às vezes Deus nos tirou de um lugar da nossa terra para trazer para um lugar tão distante para cumprir o que Ele quer, para a gente gravar esse podcast, para chegar até você, a palavra de Deus, através da nossa vida, através da videira do Porto, né? Através do pastor Rogério, que é um pastor que eu não consigo ter palavras para descrever o que é o pastoreio dele nas nossas vidas, né? Ele é alguém com muita sabedoria. Exatamente. E a cada dia que passa, a cada domingo que passa, e cada vez a gente tem a mais a aprender com ele. Assim, é alguém de excelência mesmo. Deus tirou a gente de um lugar para vir aqui para viver esse momento. Sim. Né? E muitas vezes a gente acha que é isso que eu falo, vou falar novamente, que a gente acha que o propósito é algo grandioso, né? É algo que vai te dar holofote, que vai te dar não. Propósito às vezes são coisas pequenas que a gente não dá valor, como vamos voltar a falar de Davi, né? Sim. Que foi o treinamento. Muitas vezes tudo que a gente viveu no Brasil foram treinamentos para chegar aqui e a gente está na linha de frente do exército para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, e cada um com a sua linguagem. Aqui é um campo missionário muito grande. Gigante. Muito grande.
E eu não falo só de Portugal, assim, os países vizinhos também, A Europa, né? Itália, Espanha, Alemanha, todos os países da Europa, sabe? Eles têm, assim, muito catolicismo Sim, sabe, e eles já têm um coração um pouco mais aberto para estar recebendo a palavra, sabe? Porque eles já conhecem, né, a Bíblia de uma maneira, né, de uma sim. maneira como foi ensinado, mas isso já deixa um pouco mais aberto a gente estar falando, né? Então, eu acredito que é um campo missionário, eu tenho convicção, né? Sim. Que é um campo missionário gigantesco aqui. Tem mesmo muitas vidas a serem alcançadas aqui. É mesmo uma bênção. E é mesmo assim, eu amo poder estar fazendo parte disso, sabe? Sim, e é maravilhoso, é um momento muito incrível, porque a gente tem oportunidades diversas, né, para pregar o evangelho de forma diferenciada. Sim. Agora a gente está usando o podcast, a gente tem a célula para trazer pessoas que muitas vezes não se sentem à vontade de vir a um prédio da Há um igreja, culto a com um muita culto, gente. exatamente. Sim. A célula é um braço maravilhoso, tanto é que a nossa igreja é uma igreja Em em células. células, né? Sim, exatamente. Então existem várias estratégias para gente pregar o evangelho aqui e de forma efetiva e de forma muito mais direta. Eu acredito que Portugal, ele tem, eu tenho essa percepção que a gente tem muito mais oportunidade para pregar o evangelho, sabe? De várias formas. Toco novamente nessa tecla, porque são de várias formas, de várias Sim. maneiras, né? Tanto usando a internet, tanto usando o tete a tete, né? Tanto usando a célula, tanto usando, enfim, os eventos que tem para atrair pessoas. É um campo missionário muito grande. Então, acredito que Deus tem selecionado um povo que vem para cá para fazer a diferença nesse cenário, porque eu creio que Portugal ele vai ser já é um lugar incrível de grandes pregadores. E mais uma vez voltando naquele ponto de que cada coisa que você faz tem a sua necessidade, né? O corpo precisa de Exatamente. cada membro. Então, se você tá ali só para servir, só para ali tá arrumando as cadeiras, sabe? Só para ali tá ali na frente entregando os envelopes, enfim, qualquer coisa que você faz tem a sua necessidade, sabe? Você é importante, é isso que eu quero dizer. Você é importante, porque, né, é como diz na Bíblia, eu não lembro exatamente ali onde está escrito, mas o que seria do corpo, você já até disse, né? Uhum, Se todos fossem olho, ou se exatamente. todos fossem orelha, sabe? Não, não é assim que funciona um corpo. Não imagina um corpo com vários braços, né? Não daria certo. Não daria certo, né? Mas em 1 Coríntios 12, 29 ao 31, fala sobre a questão das funções no corpo, né? Nas funções. Bota aí, produção, por favor. 1 Coríntios 12, 29 ao 31. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, né? Então, todo mundo vai pregar o evangelho? Todo mundo vai ser apóstolo? Todo mundo vai ter dom de profecia? Não, cada um tem sua função, cada um tem o seu papel dentro da igreja. E cada um Justamente. deles tem a sua importância. Muito. Porque como um corpo, todo órgão é importante, um mindinho é importante. Um corpo vai andar sem os dedos? Vai andar sem um pé? Vai andar com excelência? Não vai ter sempre vai ficar capenga. Assim o corpo, quando os órgãos não estão funcionando de acordo como deveriam, né? Cada um no seu lugar, cada um exercendo a sua função.
e ambos com grande excelência e prioridade. Quando a gente prioriza o que a gente precisa fazer, o corpo anda, né? Eu gosto desse versículo porque mostra que cada um tem o seu propósito, né? Exatamente. Cada um foi chamado para o seu propósito, seja para pastores, seja para mestres, seja para apóstolos, mas cada um tem o seu propósito e cada um tem a sua importância. Exatamente. E, gente, eu amei esse momento aqui da gente falar sobre propósito. Já posso encerrar, gente? Olha, eu já tô Porque eu achei que a gente Eu acho que a gente destrinchou bastante aqui. Foi um papo. Obviamente que teremos assunto para ficar aqui mais horas e horas Com e horas certeza. falando. Só que eu acho que vocês aí não teriam tanta paciência de nos escutar mais horas e horas. Ou tem. Não é mesmo? Eu quero até que vocês nos digam, né? Se a gente ficasse aqui mais 1 hora ou 2, vocês assistiriam a gente? O que é que vocês dizem? Porque, assim, a gente tem bastante coisa para falar, sejam de diversos assuntos. Sim. E eu quero estar trazendo aqui convidados. Sim. Né? Enfim, ainda não quero dar muito spoiler, Não mas... podemos dar spoiler, né? não é mesmo? Mas já fica uma dica. Qual assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro podcast da Videira Porto? Boa! Fala pra gente. Manda um e-mail, manda um direct, eu não sei qual vai ser a rede social que nós vamos colocar. Responde aí a gente, mas esteja responde. Exatamente, porque a gente precisa saber, a gente quer saber qual assunto que você gostaria que seja abordado aqui, não é mesmo? É isso. Fiquem com Deus, muito obrigada. Fica agora aqui o podcast Videira Porto de hoje, mas aguarde que teremos muitas novidades por aí. Fiquem com Deus. Vemos vocês na próxima. Tchau, tchau.